Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Não dê a um homem, a uma mulher, o poder que só Jesus Cristo tem de completar o teu coração. E aí eu gostaria de entrar aqui já no João 4. Fique à vontade. Essa palavra aqui da mulher samaritana, ela é muito completa, ela é muito dinâmica, ela é muito viva, ela é muito real e ela é muito atual. Eu diria muito isso. E são vários versículos que vão aqui nos falar, nos ensinar sobre isso. Mas uma das primeiras coisas que me chama a atenção aqui é o fato de que quando Jesus ele chega no poço de Jacó, ele manda que os discípulos vão comprar comida. E ele fica a sós com aquela mulher. Inclusive, a minha música começa, né? Como aquela mulher, quero te encontrar. Então, o que acontece? Jesus ele já começa a mostrar o seguinte, ó, é no reservado, é na intimidade, é a sós, eu e você. É ali que eu vou mostrar quem você é, mas também eu vou mostrar para você quem eu sou. Porque quando ele mostra para a mulher, ele escancara para ela quem ela é. Interessante que eu tô aqui, eu vou viajar aqui nesse João 4, queridos. Jesus fala assim: eu sou o Messias que falo com você. Ele revela quem ele é. Ele revela quem ele é para aquela mulher. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Não virá outro e não houve outro antes de mim. Eu sou o Messias enviado. Então, naquele momento, ele mostra para aquela mulher que quem está falando com ele é alguém que conhece o passado, o futuro, é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele fala quem ele é para ela. Porque não é, a gente costuma até falar, né, pastor Márcio? Não é o que falam para você, é quem fala. O peso das palavras. Por isso que eu comecei aqui hoje falando que quando homens de Deus falaram palavras para mim, quando eu tive o devido respeito e temor, foi quando Deus pôde fazer alguma coisa nesse sentido. Nós estamos falando aqui hoje de uma canção, do nascimento de uma canção, como foi a gravidez da canção, a concepção, como que isso nasce e como que isso reverbera. Não é apenas uma canção, ela tem uma raiz, ela tem um porquê. Teve que acontecer algo para que isso viesse a ser consumado, vamos dizer. Para que Jesus fosse para a cruz, ele precisa passar pelo Getsemane e falar para o Pai que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele precisa aceitar a cruz, ele precisa aceitar o propósito, ele precisa aceitar o chamado. Não foi simplesmente, eu estou aqui, na hora certa eu vou para a cruz. Não, isso precisou ser criado dentro dele, isso precisou ser formulado. As promessas de Deus, a palavra, ela precisa nascer dentro de nós. Cristo precisa nascer dentro de nós. Não podem ser apenas palavras que eu ouço na igreja. E Jesus revela quem é para a samaritana. Mas também é interessante que revela para ela quem ela era. Porque, amados, nós temos às vezes uma visão equivocada de nós mesmos, né? Tem uns que se acham bons demais, santos demais, perfeitos demais, e outros que se acham ruins demais. Quer dizer, ou é 8 ou é 80.
E nenhum de nós tem que se achar 8 ou 80. Nós precisamos nos achar quem Deus sabe que somos. Quem Deus sabe que somos, é isso que eu sou. Não é o que eu penso, acho, ou o que outros pensam ou acham. E essa mulher, ela era vítima, ou vamos dizer vítima, não, ela era alvo de julgamentos. Mas é claro que ela era. Ela tinha tido 5 maridos e o que ela era nem dela era. O que ela estava ali nem dela era. Pois é. Você viu? Eu vou ficando movida, pastor Márcio. Eu vou batendo na mesa. Segura aí. Né? Ela tinha tido 5. E não se sabe se esses 5 ela pegou de alguém. Porque se esse que ela estava nem dela era, pode até ser que os outros 5 também não. Então ela era alvo de muita julgamento, discriminação. Porque Mulheres... ela foi buscar água meio-dia. Então. Mulheres que talvez se achassem melhores do que ela, porque olha aí esta mulher pervertida. Meio-dia não tinha ninguém, né? Eu não sou como ela. Eu sou mulher de um homem só. Só Deus que sabia, né? Mas enfim, as pessoas têm essa concepção. E houve aquele encontro, e quando Jesus manda os discípulos irem à cidade comprarem comida, ele não queria expor aquela mulher, ela já era muito exposta. Você viu que coisa linda? Você que está me ouvindo, Jesus não quer expor você, ele quer você no secreto com ele. Ele não quer ficar te expondo. Ele não precisa pegar o teu pecado e colocar no como chama aqueles que ficam na rua? Outdoor. Outdoor. Irmão fulano de tal. Eu não vou nem falar o nome aqui, porque vai que tem esse mesmo irmão me ouvindo, né? Vai achar que é indireto, profecia. Irmã samaritana. Não é não, irmão. Irmão samaritano. Pecado, 2 pontos. Aí ele vai lá e enumera. Você já pensou, querido, se Jesus fizesse isso conosco? Eu não sei se ia ser bom ou ruim. Então, por um lado ia ser bom, porque as pessoas iam desinflar um pouco. E por outro lado, ele iria esmagar as pessoas em vergonha. Mas ele não faz isso. É lá no secreto, ele manda todos saírem. Aí ele fica com você lá no poço. Mostrando que ele é a fonte de água, né? Inclusive aqui ele fala: quem beber desta água terá sede outra vez. Mulher, se você buscar no homem a tua satisfação, você vai ter sede de novo, você vai querer outro homem, porque na verdade nenhum homem é perfeito, porque nenhuma mulher é, nunca vai estar bom. Mas quem beber da água que eu lhe der. Olha o que ele fala, gente. Nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É tanta vida nessa água que esta pessoa vai começar a jorrar a vida exatamente daquele lugar onde ela tinha sede. Você já parou para pensar nisso? Unção da inversão, né? Unção da inversão, gostei. Às vezes a pessoa fala, como que eu posso falar disso? Eu sofro tanto nessa área. Então, enquanto ele te cura, enquanto você acredita no poder que ele tem para te curar, você vai ministrar cura também. Amém. Ele vai saciar a tua sede e você vai se transformar numa fonte. Você vai se transformar na resposta. Talvez você que está me ouvindo, Deus quer tanto que você componha canções. Eu não sei por que eu estou falando tanto isso. Vai que aí tem um monte de adorador escondido, né? Nos ouvindo. Sim. E o Senhor está falando para você. É no meio da tua dor que vai brotar a tua melhor adoração. É quando você pensar que já não tem mais nada, que já não vai conseguir mais nada. Porque quando sou fraco, como que é, pastor Márcio? Aí que sou forte. Por quê? Com a força de Deus, né? Porque mais a graça vai repousar. Ou seja, uma dependência maior. Uma dependência maior da graça, do favor, da unção do Espírito. Quando nós paramos de nos apoiar na nossa teologia,
no nosso conhecimento bíblico, né? Na nossa intelectualidade, na nossa superpotência em conseguirmos administrarmos a vida, interpretarmos a vida. E quando passamos, então, de joelho dobrado e rosto no pó, fala: Senhor, eu não consigo interpretar nada, não consigo fazer nada, eu preciso do Teu Espírito Santo. Quando essa mulher vai ali para buscar água, ela tinha muita sede, mas não daquela água que estava ali no poço de Jacó. Ela tinha sede de ser uma mulher nessa terra que valesse a pena. E Jesus, interessante, que fala com uma samaritana, né? O valor que ele começa a dar à mulher, quebrando todos os paradigmas da época. Judeu não fala com o samaritano. Homem não fala com uma mulher sozinha. Muito menos que não fosse judia. Ele vai quebrando tudo. Pá, 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 pá. Ele destrói os argumentos, os sofismas humanos e ministra sobre a vida daquela mulher. E é algo tão... gente, é tão tremendo. Agora eu fico... É muito tremendo. Ela estava com um cântaro para fazer o quê? Pegar água. Ela deixa o cântaro. A partir dali, ela vai para a cidade falar de Jesus. Ela vai falar... Ele me disse tudo que eu tenho feito, ele é profeta, mas não era o profeta que revelava os pecados dela mais. Era um profeta que dizia quem ela era, mas mostrava para ela o caminho, porque o caminho estava diante dela. Ela esquece o cântaro. Você que está me ouvindo, você está indo até Jesus para buscar respostas. Quando você for tocado por ele, você vai até esquecer aquilo ali. Olha, nossa, isso aqui nem era tão importante. Eu precisava da vida dele, do toque dele. Dessa cura. Que só ele poderia. A religião, queridos, não pode te alcançar, te salvar. Religião é o homem tentando alcançar a Deus, ser religado a Deus. Não faça isso. Deixe que Cristo traga Deus dos céus para a terra, para o seu coração. E que assim como essa mulher samaritana foi curada, você, e aqui pode ser um homem samaritano também, não é? Não é, pastor Márcio? Com certeza. Por que tem que ser só mulher? Não. A questão do que você falou, deixa eu só fazer uma ressalva aí. Ressalva não, acrescentar, né? Que a gente muitas vezes entende esse texto, fala, e até cria-se uma esperança, uma fé. Mas muitas vezes as pessoas não entendem o que está nas entrelinhas, vamos dizer assim, oculto. Que para se alcançar tudo que ela alcançou até de imediato, tem aquelas condições. Né? Ela estava a sós. Aleluia. Então é importante entender isso. Porque muitas vezes a pessoa olha e fala assim, poxa, Jesus fez uma grande obra lá na Samaritana, é um trecho da Bíblia pregado, né? Sempre é pregação, louvores, livros, sim, né? Mas muitas vezes as pessoas não têm o mesmo resultado. E aí cria-se a esperança ao invés da fé. Esperança é uma coisa, fé é outra. Então o que a gente pode ver também nas entrelinhas? Que ela estava a sós. Então o que isso quer dizer para nós hoje? Que temos que ter o tempo, você que é cristão, que está buscando a Deus, você que é um filho de Deus, você tem que ter o tempo a sós com Deus. Você tem que semear na sua momento de qualidade com Deus. O maior propósito da cruz, que Jesus conquistou, foi a comunhão, né? E foi o que ela teve, assim, imediato, né? Jesus sozinha, comunhão, né? E aí, por estar a sós e ouvir Jesus, somente ele, ela entendeu. Então, essa é que é a questão. As pessoas até entendem a mensagem, mas não entendem o que é para ela, de fato. Que tem coisas que a gente só aprende, como Jesus falou, no quarto secreto, porque lá é você, né? A recompensa verdadeira está lá, né? Exatamente. Então é interessante pensar nisso. Sabe o que o Espírito Santo me faz lembrar de Jacó, né? Jacó, ele era o cara, mas quando ele teve aquele encontro,
E aquela batalha que ele é então tocado e ele tem o encontro. O nome dele foi mudado, né? O nome dele foi mudado. Porque até então Jacó levava a vida dele daquele jeito, dando o jeitinho dele. E olha que nem brasileiro ele era, né? Dando o jeitinho dele para tudo. Deus precisava ajustar o coração dele, né? O coração, quando o coração é ajustado, interessante, é como se fosse o leme do. Nós estávamos conversando esse dia sobre o leme do navio. É o leme? Desculpe. Tão pequenininho. Sim. Aquele navio imenso. Quer dizer, a nossa vida, tudo que diz respeito à nossa vida, o propósito espiritual, o propósito eterno de Deus nas nossas vidas para hoje, o dia que se chama hoje, é movido por um pequeno lemezinho, que é o coração. Porque do coração procedem todas as saídas da vida. Tudo o que é um homem e uma mulher hoje está dentro de seu coração, né? E quando ele é ajustado à mente de Deus, a palavra de Deus ali, é de uma forma pessoal. Porque o que acontece, pastor Márcio? Talvez se a samaritana estivesse ali junto com os discípulos, ela não teria aberto o coração daquela maneira. Com certeza. Porque ela ia olhar para os discípulos, sabe? Eu vou viajar aqui. Ela ia pensar, olha lá o fulano que me viu esses dias com o fulano. Olha lá o discípulo fulano que me viu saindo da casa do Beltrano. Ou ela viria alguém até pior que ela e achar melhor, que não precisava de salvação. Aí você chegou no outro ponto também, muito bom. E aí ela ia chegar, mas olha, tá andando com Jesus, mas poxa, nem desse é tanta jeito, coisa. indo na igreja? Tá indo esse cara vai na igreja, ele toma Santa Ceia? Não, aí é demais para mim. E tudo aquilo ia barrar a entrega, a compreensão de Cristo. Você vê que Jesus tira todos os empecilhos, que eram os discípulos. Você sabe por que era, irmãos? Eu vou falar por quê. Porque quando eles voltam, a própria Bíblia diz o quê? Eles ficam admirados. Né? Admirados que ele estivesse falando com uma mulher a sós. Mas, ninguém falou nada. Porque, né? É o mestre. Mas não falaram, mas pensaram, queridos. Você acha? Não falou, mas pensou. É igual aquela situação, você manda o camarada fazer, o cara vai lá, responde para você, retruca, mas vai lá e faz. O outro você manda fazer, o cara fala, sim, sim, senhor, sim, senhora. E não faz nada. Porque por dentro ele falou, vou fazer coisa nenhuma. Amém, amém, amém. Não faz. Vou fazer coisa nenhuma no coração. Então, quer dizer, não adianta. Né? Não falou, mas pensou. O outro não falou, mas pensou também. Mas pensou certo. Poxa, o meu Senhor está pedindo para minha ajuda. Ele está contando comigo. É uma honra eu poder ajudá-lo. É uma honra eu poder servi-lo. Quem sou eu? Me dá força, meu Deus. Eu vou lá e vou fazer. E ele vai lá e faz.